Olá, estamos de volta para continuar com o nosso objetivo de resgatar a graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus. E nada melhor do que o livro de Gálatas para tratar daquilo que eu pessoalmente estou vendo nas mensagens via internet, nos grupos de Facebook, WhatsApp, YouTube, enfim, e nos púlpitos que muitas dessas pregações chegam através do YouTube. Então hoje nós queremos tratar e começar a ver o livro de Gálatas, que é uma carta direcionada para a liberdade em Cristo Jesus, uma carta de alforria, uma carta de libertação das obras do esforço humano para a salvação. Então, vamos ver isso neste vídeo. Então, solta a vinheta que vamos começar hoje, mas não esquece de assinar este canal, de divulgar, de escrever perguntas para animar a nossa conversa, nossos vídeos. Eu vou responder algumas ou todas, se possível, sem esquecer de que meu site é jmiguelaguilera.com e lá tem um blog onde também eu quero que você participe, onde você pode ler vários temas, vários assuntos de teologia, história, prática, tem estudos bíblicos, enfim, é praticamente uma escola, porque ali nós chegamos à nossa academia do discipulado.com, onde nós ministramos nossos cursos. Então você pode também nos ajudar distribuindo, comprando nossos cursos e também através do Pix. Muito obrigado àqueles que nos estão ajudando já, e eu quero continuar sempre. Meu ministério agora é virtual, para ensinar aquilo que não é ensinado na igreja, ensinando aquilo que não é ensinado nas igrejas chamadas cristãs. Então vamos lá, minha gente, vamos soltar a vinheta e estamos aqui atentos ao que Paulo vai nos ensinar na carta aos Gálatas e vamos discorrer através de vários vídeos sobre este assunto, resgatando o Evangelho da graça de Deus para o século XXI. Tá bom? Solta a vinheta e lá vamos nós. Estamos de volta. Vamos para Gálatas. Vamos para Gálatas no capítulo 1. Antes de lermos o capítulo 1, eu quero dizer para vocês de que nos dias de Paulo havia 3 erros concernente a esta questão da lei e a graça. Erros que têm sido, então, contínuos através dos séculos e até hoje eles estão aí. Nos nossos dias, estão pululando e poluindo a mensagem cristã. Isso me preocupa. Eu quero aqui, como que até um parênteses, eu já fui extremamente legalista na minha vida pessoal e me trouxe sérias complicações emocionais. Para vocês rirem também, eu até pedi a Deus que nenhuma mulher olhasse para mim em oração devocional, porque eu não queria ser tentado. E até hoje você ouve coisas absurdas. Por exemplo, eu estou com um café aqui. Para muitos já ouvi pregadores proibindo café, que beber café é pecado, porque tem cafeína e tem um monte de coisa e outras coisas mais. Então, mas eu quero esse café mostrar que é bênção de Deus, tá bom? E assim como o café, há muitas outras coisas. Mas vamos lá. O que a Bíblia vai nos mostrar em Gálatas? O que o fundo, um pouquinho o fundo do histórico. Nós não vamos discutir ou debater tanto assim, talvez no momento certo, nós vamos criar um comentário exegético também via vídeo, mas agora tudo de reflexão, fruto desses estudos que já temos feito muitas vezes, sobre Gálatas. Qual é o contexto? Gálatas são algumas igrejas, possivelmente reunidas nas casas, e ali nessa província, que pode ser o sul ou do norte,
havia então 3 problemas que estavam acontecendo. O primeiro dele, o legalismo, que era o ensino de que somos salvos pelas obras, observando rituais, cerimônias e os demais preceitos da lei. Há um livro inteiro do Novo Testamento que refuta essa teoria e que é a Epístola aos Romanos. Para você entender um pouco melhor essa questão de Gálatas, dá uma lida lá em Atos capítulo 15, o Concílio de Jerusalém, onde há uma discussão em torno desta questão. O segundo problema é o segundo erro é o antinomianismo, que é um ensino que, em vista de sermos salvos pela graça, não faz diferença alguma como vivemos e nos conduzimos, tá? Há um livro no Novo Testamento também que nos ensina bastante sobre isso, que é a Epístola de Tiago, que ensina sobre esta questão. E o terceiro é chamado de o galacionismo, que é o ensino de que somos salvos pela graça, mas após isso somos guardados pela lei. Para combater esse erro, o Espírito Santo escolheu então a Paulo para escrever a Epístola aos Gálatas. Essa é uma teoria do Dr. Derham, tá? Ele escreveu um livro, uma nota introdutória, numa exposição à Epístola aos Gálatas. E parece que este galacionismo está muito forte aqui no nosso Brasil. Por quê? Porque as pessoas entendem de que somos salvos pela graça, tá? E que somos guardados por algum tipo de regras, por algum tipo de lei que devemos preservar ou continuar mantendo algumas questões do Antigo Testamento e especialmente da lei. É bem complicado isso, porque se eu aplico um versículo bíblico, como eu disse, eu aplico um versículo bíblico, um texto bíblico, eu devo completar, literalmente, então devo os outros seguintes também interpretá-los literalmente. Mas isso nós vamos deixar para outro momento. Mas é muito importante, muito interessante como há muitos cristãos de bom coração, de boa índole, que tentam viver ainda sob este domínio da lei. Tá? E esquecem de que entre a lei e nós há uma cruz. O significado da cruz é que você tem perdido grandemente. Ou não somente o significado, o poder dessa cruz. Isso que me preocupa muito mais do que essa cruz significa para a igreja e para essa nova criação. Essa nova sociedade, como o próprio Paulo chama, nova família, novo povo. E este novo povo tem novas leis, tem tudo novo. É um kainós, algo novo, que não existia antes. Então, o que está acontecendo neste galacionismo do século XXI? Estamos impondo preceitos do Antigo Testamento para a prática cristã. Estamos julgando muitas vezes as práticas do Novo Testamento, as práticas nossas de hoje, do século XXI, à luz do Antigo Testamento. Isso não tira o valor da palavra de Deus. Tá? Isso não é que vai diminuir a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, continua sendo. Mas quando você faz, então, uma análise mais exegética, uma contextual de Gálatas, você vai observar de que estes capítulos que Paulo escreve trazem para nós algumas barreiras que a graça de Deus sofre. Então, nós vamos ver rapidamente aqui algumas barreiras que a graça de Deus sofre. Ou algumas barreiras que, consciente ou inconsciente, vêm sofrendo sobre a vida das pessoas. Paulo escreve assim: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Primeira barreira que a graça de Deus sofre ou é colocada na nossa frente para nós não enxergarmos a graça de Deus é a hierarquia
religiosa. Observe bem que Paulo diz assim, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus. Então a pergunta que me cabe a mim fazer, para eu fazer, é por que Paulo levanta essa defesa dele? Paulo escreve em defesa do seu apostolado. Mas por quê? Porque ele sabe na igreja, e nós vamos ver no restante da epístola, que há líderes, pessoas que impedem que Paulo chegue com a mensagem da libertação, da graça de Deus. Então há uma hierarquia religiosa que parece que tem medo de perder o poder e dar liberdade aos cristãos de ser o que eles devem ser, como Jesus. Esse é o padrão da fé cristã. Ser parecido com Jesus. Não é ser parecido com Paulo. E não é ser parecido com Pedro. É ser parecido com Jesus. E você pode, todos podemos ser parecidos com Jesus muito mais do que Paulo e Pedro. Talvez você tenha em alta estima. Ótimo. Mas você pode descobrir que pode existir pessoas que se parecem mais com Jesus do que o próprio apóstolo Pedro, que o próprio apóstolo Paulo. Então a hierarquia religiosa, os títulos muitas vezes, embora sejam importantes, nos tornam como pessoas capacitadas para colocar limites à graça de Deus. Por isso que Paulo diz, olha, foi por Jesus e por Deus. E aí ele vai para onde? Para a cruz e ressurreição. Que o ressuscitou dentre os mortos. Para ressuscitar, então ele vai usar o fato da morte e ressurreição de Jesus. A segunda barreira que nós vamos encontrar é que pouco se ensina a respeito do conteúdo do que a cruz e a ressurreição fizeram para esta nova criação, para esta nova humanidade. Nós não estamos mais em Adão. Nós não estamos mais, nossa cabeça já não é mais Adão. Nossa cabeça, que está lá em Romanos, capítulo 5, nós estamos em Cristo. Então temos outra sociedade, outro povo, outra nação, outro povo eleito, como diz Pedro no capítulo 2. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. É interessante que Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo santo. Veja bem, vós sois povo santo. Não diz vós sereis, como está lá em Êxodo, capítulo 19, no versículo 5. Lá diz, olha, você siga as regras e vós sereis sacerdote. Agora Pedro, agora nós tratamos aqui Paulo, lá Pedro diz, não, vós sois agora. Então, vós sois santos, sacerdócio real. O problema é que as pessoas nos julgam pelos nossos erros, nos julgam por aquilo que Jesus fez na nossa vida ou na vida daqueles que acreditam no sacrifício da cruz. Então, a segunda razão de por que a graça de Deus é, podemos dizer, colocada em uma barreira para não ser enxergada, é porque esquecemos de falar deste conteúdo da ressurreição. Quando eu falo conteúdo, não estou falando de que nós somente devemos pregar que Jesus ressuscitou um domingo, de manhã, o pessoal foi lá no sepulcro e viu que não estava. Beleza, isso é o que aconteceu. Mas o que resultou? Qual é o fruto disso? Logicamente, seria errado falar que o valor da morte e ressurreição de Jesus está nos resultados. Claro que todo é um processo.
Mas o valor e os resultados da morte e ressurreição de Jesus é o que nós temos esquecido. E quando nós pregamos, sempre pregamos e anunciamos o futuro da ressurreição dos mortos, do encontro com Deus, da vida após a morte. Isso é uma parte somente, nós temos que voltar ao presente. As pessoas não querem saber sobre morte, ninguém quer morrer. Exceto se está com problemas emocionais, alguma situação difícil, nós temos que ajudar. O que as pessoas precisam entender, o valor da cruz e da ressurreição para minhas 24 horas hoje. Então, esta é a segunda razão porque a graça de Deus não alcança e precisa ser resgatada. A terceira, quando diz Paulo, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. O que Paulo está dizendo? Ele não está sozinho. E ele escreve a várias igrejas. E os irmãos que estão com ele, não é uma mensagem de Paulo somente. Os irmãos que estão com ele é que vão anunciar esta mensagem do Evangelho. Então, o que Paulo está mostrando, que a sua autoridade, a sua relação dele com o Evangelho, ela é dependente de Deus, da igreja de Jesus, neste texto, e também do sacrifício de Jesus. As barreiras que nós encontramos para as pessoas anunciarem a graça de Deus são barreiras colocadas por nossos interesses, ou pela falta de pregação, ou por preguiça, por falta de estudo mais profundo da palavra, e está relacionada a essas três evidências. Primeiro, a primeira barreira, a hierarquia religiosa. Não há melhor maneira de dominar um grupo, uma igreja, uma comunidade, como as seitas o fazem. Eu sou o pastor, eu tenho a palavra, eu sou ungido, eu sou o que manda nessa igreja. Pastores somos chamados para servir. Lamentavelmente, muitos usam o pastorado para hierarquicamente se sobrepor às pessoas. Nós estamos para sermos aqueles que conduzem a bons pastos verdejantes. Não para condenar, conduzimos para pensar, para ajudar a desenvolver a vida cristã. Isso não se faz com hierarquia, isso se faz com acolhimento, isso se faz com dedicação, isso se faz com muito tempo. Não se faz com regras, se faz com amor, com longanimidade. Não adianta nós termos regras se nós não amamos as pessoas. E mesmo amando as pessoas, não podemos. Talvez muitos dirão, pastor, Deus ama o pecado, Deus ama o pecador, mas não o pecado. Isso é uma filosofia diabólica, não existe. Mostra um texto bíblico que você consegue separar o pecado do pecador, não há como. Em pecado me concebeu minha mãe. Nós amamos o pecador com o seu pecado. Isso é duro de ouvir. Nós temos que amar o pecador com o seu pecado. Isso que nós temos que entender. Esse é um silogismo, uma falácia que nós temos para evitar o confronto da graça com a hierarquia religiosa. A segunda, como eu disse, então é ensinar a respeito da ressurreição e os resultados desta nova sociedade, deste novo povo, desta nova comunidade. A igreja recebeu estes livros, estas cartas, para que a igreja fosse instruída. Estas cartas são para a igreja. São para a igreja. Não são para aqueles que não aceitam a palavra de Deus. Não é para aqueles que rejeitam o Evangelho. Estas cartas são para a igreja. Estas orientações são para as igrejas, neste caso a Galácia e hoje para nós.
E em terceiro lugar, é que nós precisamos entender que não estamos sozinhos. A graça de Deus nos nivela a todo. Deus colocou, como ele disse, e todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Mas Paulo vai dizer, mais tarde em Efésios capítulo 2, e eu estou, e ele, bendito seja o Deus, nosso Pai, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. E eu não sei por que tanta gente busca, vai buscar Deus, vai buscar a bênção, e se esperam quando o texto está ali, dizendo, ele nos abençoou. Os nossos esforços, as nossas obras que buscam tentar trazer de Deus para nós alguma bênção, estamos dizendo a Deus que Deus é mentiroso, porque ele diz que Deus nos abençoou. E todos os irmãos que estão comigo, todos aqueles que acreditam nesta graça, que alguns até brincam chamando de hipergraça, nós não estamos falando de hipergraça. Talvez estamos falando da graça hiper, a graça que escandaliza, a graça que choca, como Jesus o fez. É só ler o Evangelho. Então nós temos esses 3 versículos e nós vamos então continuar pensando aqui. Ele então passa a dizer, graça, paz da parte de Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja glória para todos sempre. Uma quarta barreira que é colocada por o ser humano, pela hierarquia religiosa, muitas vezes, é que se esquece de que se ele se deu por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Eu tenho visto muito crente com medo da perseguição, com medo de aquilo, da cristofobia, que faz isso, faz aquilo. Gente, aqui está na Bíblia. Se nós passamos por isso, alguma coisa Deus falhou. Ou nós estamos falando, é para nos livrar do presente século mau. Isto é, dentro da sociedade, este século mau, essa sociedade má, é que Deus nos livra. Nós estamos dentro dela, porém estamos em Cristo, ela nos livra. Então, ou uma quarta barreira, muito ligada à segunda da ressurreição, é que nós precisamos entender que Deus nos perdoou os nossos pecados. Tem muita gente, como aquela história que diz do pecador que foi diante de Deus, diz, Deus, perdoa o meu pecado, e ele expressou todos os pecados ali, e ele se sentiu perdoado, e no dia seguinte, novamente, na presença de Deus, e ele ora os mesmos pecados do dia anterior. E alguém disse, olha, então Deus deve ter respondido, que pecados? Quais pecados? Nós temos que entender de que Deus está acima do tempo. Os pecados que eu vou cometer, sem eu mesmo saber os quais vou cometer, Deus já perdoou, os passados já perdoou. Ele está perdoando, Deus é o presente eterno. Ele está trabalhando e escandalize-se. Deus olha para mim como sendo o mais santo dos homens. Porque eu estou em Cristo, ele não mais me vê. Ele diz que nos livrou, nos perdoou por nossos pecados, se deu a si mesmo. O problema não está em Deus, em Jesus, na sua palavra. O problema está em nós, que somos limitados, que gostamos de cobrar, que gostamos de pagar, que somos religiosos. A graça de Deus vai nos levar, então, aquilo que Paulo termina no versículo 5, este primeiro parágrafo, é aquilo que talvez nos falta muito, que podemos colocar como uma falta ou como uma nova barreira,
gratidão, ao qual, depois de Deus se entregar por nossos pecados, Paulo diz, a qual seja dada glória para todos sempre. Se você observa, são estas barreiras que Deus nos coloca, mostra através desta epístola. Primeiro, a hierarquia religiosa. Segundo lugar, falta de conhecer o poder da ressurreição e seus resultados. Terceiro, o poder da igreja, ou a extensão da igreja. Em quarto lugar, o poder da cruz e do perdão dos pecados. E em quinto lugar, nos falta gratidão. Sabe que se eu vivesse sendo grato todo dia a Deus, por todos os dias que eu acordo, eu oro e eu falo, Deus, muito obrigado pelo meu café que tomei, pelo dinheiro que tive, pela possibilidade de conversar com você através deste vídeo, tudo isso deve ser grato. Pela refrigerante, pelo alimento, pela planta, há tanta coisa para sermos gratos. E nós nos preocupamos mais com o pecado. Não somente nosso, mas também com o pecado dos outros. Talvez se nós vivêssemos mais com gratidão, possivelmente nós enxergaríamos mais a graça de Deus. E nós estaríamos pecando menos, possivelmente. Querido, Gálatas é uma carta que nos liberta do antinomianismo, do legalismo e do galacianismo. Nos leva a viver a graça de Deus. Vamos continuar no próximo encontro. Volta para estar conosco. Com certeza você vai continuar sendo abençoado por Deus e descobrir que esta graça de Deus é maravilhosa. Como disse aquele hino, maravilhosa graça, maravilhosa. Se não fosse a graça de Deus, nós nem sequer teríamos vontade de viver. Que Deus te abençoe e te guarde. E não proíba o café, como alguns estão já fazendo. E não vamos ver que Paulo vai dizer, não proíba, não faça, mas também vai nos orientar como desenvolver a nossa vida cristã. Tá bom? Não é a hipergraça, não existe a hipergraça, mas existe a graça que escandaliza. Essa graça hiper escandaliza a muitos, principalmente as religiões ou a religião. Que Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço para você. Tá bom? Até a próxima.